Estudante, um assunto que aparece eventualmente na prova é esse daqui. E eu tenho uma notícia que talvez seja boa para você. Não tem conta nesse vídeo. A gente não vai fazer cálculo nenhum. Então, se você não é muito fã ali das aritméticas, de fazer continha com número, esse é o vídeo da matemática para você acertar mais questões, inclusive sem conta, porque o Enem cobra esse tipo de conceito mesmo, tá? Vai ser uma coisa bem dicionário, uma coisa bem glossário, a gente saber associar o significado das palavras, dado algumas posições. Então a gente vai começar falando de retas. Eu desenhei algumas retas, algumas situações aqui no quadro, e a gente vai aplicar termos para elas. Esse aqui, tá? Que eu creio que é o que mais aparece de todos esses que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso daqui é uma situação de tangência. Essa curva aqui pode ser um círculo, na maioria dos casos, inclusive, pode ser uma elipse, pode ser um desenho curvado, pode ser um gráfico de uma função, pode ser qualquer tipo de curva. Não se engane, não precisa ser somente um círculo. Então você precisa de qualquer tipo de curva e uma reta passando assim, ó, raspando, tá? Se essa reta passa raspando, a gente chama isso daqui de tangência, tá? Eu vou escrever assim, ó, como tangente. Beleza? Essa daqui é a reta tangente. E um detalhe muito importante que pode fazer ele parte de uma questão ou da interpretação para chegar no resultado de uma questão. Para ser tangente de fato, eu preciso que aqui tenha acontecido somente um único ponto em comum. Umzinho só. Você só tem um ponto em comum. Se tiver dois, não é mais tangente, tá? Beleza? Para ser uma condição, uma posição relativa com esse nome atribuído aqui, tangente, tem que ter um único nome. Essa palavra aqui, eu tenho que citar também, é bastante utilizada entre os estudantes do Enem na questão da redação, quando você tangencia o tema. Por que a gente aplica isso bastante nas questões dos estudos sobre a redação? Porque a redação está te pedindo esse tema e, eventualmente, o estudante, erroneamente, fala assim, apenas com um ponto em comum com o tema. Aí você tangenciou o tema, isso pode até zerar a tua redação. Você não deve tangenciar o tema, você tem que percorrer o tema, você não pode fazer isso aqui com o tema. Então, é uma comparação lá da geometria que se usa bastante no estudo aí do Enem, tá? Então, essa foi a nossa primeira posição relativa. Para a segunda, essa daqui é a condição de paralelismo. Então, vou chamar ela aqui de paralela, tá? Porque uma reta é paralela à outra, né? Ou vice-versa, beleza? E para a gente ter a condição de paralelismo, para uma reta ser paralela, eu preciso que não tenha nenhum ponto em comum. Então, enquanto nesse caso a gente precisa que exista um único ponto em comum, aqui eu preciso que não exista pontos em comum, tá? Então você está falando de forma paralela a mim, eu estou falando de uma coisa, você está falando de outra, não temos pontos em comum. É uma condição aqui de paralelismo, beleza? Tem vários vídeos aqui no canal que a gente trabalha geometria, daí com conta, em cima de retas paralelas, tá? Se tu procurar ali no nosso canal retas paralelas, teorema de Tales ou coisas assim, você vai ver eu começando a fazer umas contas aqui em cima. Mas aqui a gente está tratando da condição do nome, que pode ser tema de questão também. Próximo. Isso daqui são dentro da matemática pura mesmo, matemática rigorosa, contexto matemático, história da matemática. Isso aqui são retas concorrentes, porque elas concorrem um ponto, elas estão ali brigando por um ponto. As duas são retas, as duas têm que ser retas, não pode ser duas curvas. As duas são retas e elas estão brigando por um ponto ali. As duas querem aquele ponto, então elas concorrem naquele ponto. Eu faço essa comparação da briga para tu não esquecer desse nome. Porém, como o Enem é muito aplicado a todas as matérias, e não só da escola, mas as matérias também que vão para a universidade, engenharia, construção civil, esse tipo de coisa, isso aqui é nomeado normalmente como oblíquas, tá? Porque fora do contexto matemático, por exemplo, na engenharia, igual eu citei, chama-se oblíqua esse tipo de situação aqui. Então a coluna está oblíqua em relação ao solo, então o prédio vai cair, né, por exemplo, alguma coisa assim. Então essa condição aqui é a condição oblíqua. Então a gente vai escrever aqui oblíqua. E assim, tenho que te contar em relação a elas, tá? A gente forma 4 ângulos ali. Se a gente fizer um mini círculozinho aqui, a gente já conclui que a soma desses 4 ângulos tem que dar 360. Você pode precisar desse conceito para resolver uma questão ou outra. E que esse ângulo aqui e esse aqui, onde eu fiz 2 risquinhos, são iguais.
tá? Ah, mas por que não os outros dois, professor? Os outros dois também. A gente chama isso de oposto pelo vértice. Dois ângulos que são opostos pelo vértice, fazendo uma tesoura assim, ó, são necessariamente iguais. Se esse aqui medisse 130 graus, aquele ali tem que medir 130 graus naturalmente, tá? E a última condição de posição relativa aqui entre duas retas que a gente vai ter então, tá? É essa daqui com essa daqui bem retinho. É o que a Constituição Civil agora quer, né? Quando ele quer botar uma viga, uma coluna, alguma coisa assim, você não quer que a coluna esteja oblíqua, ou que ela esteja concorrente, você quer que ela esteja perpendicular, tá? Agora é uma única palavra mesmo, no mesmo em todos os contextos. Então a gente bota aqui, ó, perpendicular. E o que é de perpendicular, além de deixar o prédio de pé, tem de interessante? Ela tem de interessante que aqui tem que ter 90 graus. Na direita, professor? Na esquerda também. Beleza? Então você vai ver o técnico, seja na eletrônica até, quando está fazendo um circuitinho, ou alguma coisa assim, medindo para ver se de fato tem 90 graus. Beleza? Errata, tá? Na eletrônica você não quer que tenha 90 graus porque atrai, enfim, eletricidade estática. Né? Na construção civil você quer, na eletrônica você não quer. De qualquer forma, você tem que medir para ver se há ou não esse ângulo aqui de 90 ali com as ferramentas adequadas. Então tá, esses daqui são os casos de posição relativa entre retas, mas eu queria deixar um detalhe também. Repara que tudo que eu publiquei aqui, que eu mostrei para ti, eu estou representando as retas por esses riscos, tá? Só que isso aqui tudo se aplica também a coisas que, quiçá, não são retas. A segmentos, por exemplo, né? Porque uma reta, necessariamente, ela tem que ser infinita para os dois lados. A gente até bota setinha aqui, ó, que eu não fui colocando justamente para representar. Que isso aqui pode ser um segmento, pode ser num contexto mais aplicado, que eu nem gosta de fazer, pode ser uma viga. Uma viga de um prédio não é infinita, né? Mas mesmo assim ele vai trabalhar esses conceitos de geometria em cima, tá? Essas palavras se aplicam para coisas que não são infinitas também, mas as retas, por definição, são infinitas, beleza? Se tu gostou do vídeo, comenta, deixa o like, compartilha aí. Muito obrigado.